Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Estou fazendo essa live aqui para conversar um pouquinho com vocês. O título de hoje do que vai ser falado aqui é a banda podre das Assembleias de Deus na Bahia. A banda podre das Assembleias de Deus na Bahia. Eu fico muito chocado quando eu vejo os acontecimentos, até porque eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, sou irmão de pastores e sou pastor. Sou filiado à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, registro 24631. Eu sou vinculado e ordenado pelas Assembleias de Deus. E hoje na Convenção Conframadeb, eu sou ministro da Conframadeb, que é a Convenção Fraternal dos Ministros das Assembleias de Deus na Bahia. Mas eu não estou falando aqui agora, não é da CGADB, não é da Conframadeb. Eu estou falando da antiga convenção que eu participava, onde eu fui lá membro, onde eu fui cooperador, auxiliar, diácono, presbítero, né? Depois fui estudar fora no Espírito Santo. Os pastores do Espírito Santo me conhecem. Morei muitos anos no Espírito Santo. Fui estudar aí na UVV, Universidade de Vila Velha. Mas depois eu vim concluir meus estudos aqui na Bahia, onde eu terminei o curso de Direito e o curso de Teologia, né? Também concluindo o curso de Pedagogia. Bom, meus amigos, há 4 anos atrás eu resolvi entrar no curso e fazer jornalismo, e entrar na área de comunicação. É uma área que eu gosto, é uma área que eu sempre gostei. Trabalhei muitos anos ali em Itapetinga, no Rádio Jornal de Itapetinga, quando a igreja lá tinha um programa, né? Cristo é Vida. E ali eu trabalhei naquele programa ali da Rádio Itapetinga, trabalhei na rádio ali em Itamaraju, e trabalhei na rádio também onde eu morei, onde eu fui pastor presidente, na cidade ali de Piau. Em Piau nós tínhamos uma rádio comunitária. Agora eu trabalhei 10 anos com essa área de rádio, 10 anos na área de rádio. E por fim eu resolvi entrar na área de jornalismo, porque eu acho que é uma área que eu simpatizo, uma área que me faz bem, eu gosto muito. Mas eu nunca pensei em entrar no jornalismo, em ter sites, fazer matérias, jornais e tal. Hoje eu sou jornalista, sou membro da Associação Brasileira de Jornalismo, né? Sou da Associação Brasileira de Jornalismo, faço parte da comunidade de jornalistas do Estado da Bahia, comunidade de jornalistas da Bahia, né? E várias outras entidades de jornalismo. Trabalhei como jornalista pela Câmara dos Deputados em um gabinete de um deputado federal, e lá eu trabalhava como jornalista, fazendo matéria ali naquele gabinete. E hoje nós trabalhamos na área de jornalismo secular, né? Nós temos aí o E-Brasil News, ao qual eu sou o jornalista desse blog, desse site de notícia, E-Brasil News, www.ebrasilnews.com.br. O que aconteceu é que eu não sabia que eu seria talvez um profeta de Deus na terra, para poder desmascarar muitos atos criminosos, obscenos, de pecado que está acontecendo dentro da igreja que eu vivi minha vida dentro dela, né? Eu fui seminarista, estudei muitos anos no seminário, depois fui para estudar no seminário da STADEB, a qual eu era membro da igreja, a Assembleia de Deus da Desal, e também, quando eu fui para o interior, eu tive que retornar para fazer STADEB, local onde hoje a Assembleia de Deus aconteceu uma coisa terrível, desastrosa, ali na Assembleia de STADEB. Mas antes de iniciar meu bate-papo com vocês e falar sobre a banda podre criminosa das Assembleias de Deus do Estado da Bahia, da Convenção SEADEB, eu vou ler para você um versículo da Palavra de Deus. Está aqui a Bíblia Sagrada. Eu vou ler o versículo da Palavra de Deus para vocês. E espero que vocês entendam onde eu quero chegar, o que eu quero falar. Quem quiser entrar comigo no aí, conversar, dialogar, eu vou abrir esse espaço para vocês, para você poder falar, né? Conversar, bater aquele papo, que é importante que a gente
converse sobre muitos assuntos que acontecem, né, nas Assembleias. Mas o fato é que, graças a Deus, meu pai sempre nos deu boa educação, bons estudos, sem condições, mas sempre deu bons estudos. E eu aproveitei essa parte, porque, na verdade, outrora eu não gostava de estudar. Até os meus 18 anos, eu tinha um ódio de estudo. Até os meus 18, 20 anos, eu não gostava de estudar. Não gostava. Eu não era chegado ao estudo. Eu gostava muito de ler. Ler livros, ler romance, ler sobre filmes, ler muita Bíblia. Eu gostava de ler a Bíblia. Mas estudar mesmo, por exemplo, estudar ali, eu não gostava de estudar. Eu gostava só de ler. Eu fui uma pessoa muito autodidata, né? Tudo que eu via, eu aprendia. Então eu sou muito fácil para aprender as coisas. Talvez seja por isso que eu entrei na área da teologia, do jornalismo, né, e do direito. Porque essas áreas elas se encontram de certa forma. E ela é importante no dia a dia de cada cidadão, de cada pessoa. Então eu louvo a Deus por ser teólogo, por ser bacharel em direito e hoje jornalista, pela misericórdia de Deus. Eu quero mandar um abraço para nosso amigo Marcos Sampaio, aí da cidade de Feira de Santana, Cláudia Costa, Ana Cláudia Mussato, nossa amiga Ana Cláudia, Gerismar Félix, nosso amigo Marli Santana, um abraço a Roberto Rosa Santos, meu grande primo, um abraço a Júnior Moura, meu grande amigo de infância da cidade de Itapetinga. Conheci esse rapaz quando ele era garoto, eu já era jovem, eu tinha na verdade uns 23 anos, e o Júnior Moura eu conheço há muitos anos, aí da cidade de Itamaraju, da cidade de Itamaraju, eu conheci ele, era ainda menino, garoto, era tenro ainda, né? Eu já era casado e eu tomava conta de 5 igrejas aí, ele foi um grande amigo meu, um grande admirador nosso, eu também sou admirador dele, um rapaz batalhador, lutador, né? Mas tem mais gente aí que está aqui nos vendo, Ivani Costa, Leonel Júnior, Adriele Primo Oliveira, Antônio Carlos Matos, André Anis, Cláudia Ribeiro e Arlindo Simões, meu primo, não é outro Arlindo não, é meu primo. Ministério Celebrai, Alexandre Miranda, Ronivon Lopes, um abraço Ronivon, daí de Maraju, Mari Rocha, Mari é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa de Maraju, Itapetinga, Marcos Sampaio, bom, e Cláudia Costa. Eu quero agradecer a vocês por vocês estarem nos ouvindo nesse momento. Jutaí Santos Batista também está aí conosco. Obrigado, Jutaí. Quem quiser entrar aí na live para poder falar conosco, eu vou dar essa oportunidade. Eu vou abrir essa sessão, viu? Eu vou abrir a sessão para você que quer conversar. Quem quiser conversar conosco, entrar no bate-papo, eu vou dar essa oportunidade para quem quiser fazer parte da nossa live, né? Então temos aí grandes pessoas que estão nos ouvindo. Temos aí Rony Von Brito, Arlindo, né? Temos aí quem mais? Leonel, várias pessoas que estão nos assistindo aí. Temos aí Ivani Costa, Rony Von, várias pessoas maravilhosas que estão nesse momento nos assistindo. A forma como vocês nos tratam, esse carinho, essa colaboração. Mas eu vou ler aqui, Ezequiel 34. Ezequiel 34, diz assim, Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza com os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestir de lã, e degolais do cevado, mas não apacentais as ovelhas. As não fortaleceste, e as doentes não curaste, e quebradas não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Comeis a gordura e vos vesti a lã, né? E degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e as doentes não curaste. 4. As fracas, no versículo de número 5, assim diz, espalharam por não haver pastor,
e ficaram para pastos, né? Ficaram para pasto de todas as esferas de campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas ainda desgarradas por todos os montes e todos os altos horteiros. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras de campo, as feras do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacenta a si mesmo, e não apacenta as minhas ovelhas. Portanto, os pastores ouvem a palavra do Senhor. Meus amigos, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Eu, durante todo o mês de novembro do ano passado, eu estava congregando, e sou membro da Assembleia de Deus em Salvador, Adesal, sou membro da Adesal, membro da Assembleia de Deus em Salvador, a qual eu congreguei com o pastor Israel Alves Ferreira desde o ano de 2010. Em 1987, eu me tornei membro da Adesal, 1987. Em 1989, nós fomos morar em Itapetinga. Então, eu deixei de ser membro da Adesal para ser membro da Assembleia de Deus de Itapetinga, que todos conhecem. Inclusive, o pastor que aí está é um dos pastores que vai ser citado aqui hoje nesse diálogo nosso. E de Itapetinga, nós fui morar em Itamaraju, fui morar em Espírito Santo, depois retornei para Salvador. De Salvador fui para Brasília, trabalhar lá em Brasília, no governo federal. E de Brasília eu retornei para Salvador, onde eu estou aqui desde 2010. Em Salvador desde 2009, mas de fato retornei a ser membro da Assembleia de Deus em Salvador em 2010. Assembleia de Deus Adesal. Eles tiraram a Adesal, agora é só a Igreja Assembleia de Deus em Salvador. E ali congreguei na Assembleia de Deus da Liberdade, Assembleia de Deus da Paralela, antiga Assembleia de Deus que hoje não tem mais, ali de frente à Orla de Itaparica, frente ali ao Clube Bahia, onde o pastor G. Jorge era meu pastor, trabalhei com ele um tempo ali, né? Trabalhei na Assembleia da Pituba, depois retornei para a Assembleia de Deus da Liberdade, onde eu estou até hoje, né? Mesmo com todas as coisas que aconteceram naquela igreja, é minha igreja e eu estou lá até hoje. Aconteceu que em novembro foi eleição para a mesa diretora da convenção chamada CEADEB, a qual a Adesal faz parte, hoje é dela. A Adesal até junho de 2018 pertencia à convenção Conframadeb, era da Conframadeb. Aí o pastor da CEADEB entrou na justiça, processou a igreja e ele entrou para virar pastor da igreja. Ele tomou todo o patrimônio da igreja e passou o patrimônio a ser da CEADEB e a gestão da CEADEB. O que eu não sabia é o que seria desenrolado de lá para cá. Por enquanto eu sou jornalista, desde 2015 que eu estou na área de jornalismo. 2014, 2016, 2014 eu comecei a trabalhar com blogs, 2016 comecei a trabalhar com site de notícias, jornal online, e estou até hoje trabalhando com site de notícia. E eu sempre fui em busca da verdade, saber a verdade. Mas eu descobri que dentro das Assembleias de Deus existe a banda podre das igrejas evangélicas Assembleia de Deus do Estado da Bahia, ligada à CEADEB, a banda podre. E começou, quando a Assembleia de Deus veio para a CEADEB, eu sou uma pessoa obediente, eu vim junto para a CEADEB. E no dia que foi recebido, que disseram que eu não seria recebido, eu mandei uma carta pedindo para não ser recebido como pastor da CEADEB. E continuei na antiga convenção, que é a Conframadeb. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que não sou santo como os demais aí, mas eu tenho a minha vida diante de Deus e meu temor ao Senhor. Você nunca vai encontrar por aí uma foto minha ou um vídeo meu, eu prostituindo, adulterando, bebendo, bêbado no meio da rua. Você nunca vai encontrar uma foto meu, um vídeo meu, eu
com homossexual, ou com travesti, fazendo sexo com travesti, isso aí você nunca vai ver. Ou se não pega por roubo, graças a Deus, ou por estupro, ou até mesmo por abuso sexual, você nunca vai ver isso, porque eu tenho uma vida, né, uma vida limpa e justa diante de Deus. Né? Eu tenho os meus momentos, às vezes, de ira, às vezes eu não sou um homem perfeito, mas também eu não sou obrigado a aceitar a imperfeição de pessoas que estão cometendo crimes dentro da igreja. E é isso que está acontecendo. Em novembro começou então as eleições, começou há muito tempo, há 12 anos, um tal de pastor Valdomiro Pereira da Silva a perseguir, depois que ele virou presidente das Assembleias de Deus de toda a Bahia, da Convenção CEADEB, começou a perseguir as pessoas que não votaram nele e que não votaram nos seus candidatos a deputado estadual e federal. Até então eu estava quieto, eu não manifestava, até apoiava ele, chamava ele de um grande gestor. Hoje ele para mim é um grande bosta, né? Um grande aliciador sexual. Para mim hoje é um criminoso. Nós temos prova disso. E aconteceu que ele começou a perseguir meu irmão Arlindo. Começou a perseguir meu irmão Arlindo. Eu não entendia por que ele perseguia meu irmão Arlindo. E ele era muito amigo de um pastor, que foi pastor em Camaçari, que foi excluído. Ele foi pastor, ele também foi pastor em Camaçari. Ele era muito amigo de um pastor de Camaçari, né? Todo mundo já sabe do que eu estou falando. E que esse pastor de Camaçari, que é amigo do Davi Lima, ou do pastor presidente da CEADEB, o Valdomiro, é muito amigo desse pastor Davi Brito. O que aconteceu é que esses dois, está tudo entre esses dois e a corja deles. Esses camaradas, eles armaram um comando muito forte, uma organização muito forte. Eu vou até tirar o Davi Brito, porque o Davi Brito, ele teve os erros dele, né? Foi expulso da igreja, Assembleia de Deus, da CEADEB, por pedofilia e por ter estuprado o menino lá na Assembleia de Deus em Camaçari, mas é amigo do Valdomiro Pereira da Silva. E o Valdomiro em vídeo fala que ele é o mentor dele. Foi o Davi Brito que ensinou, botou ele como cooperador, secretário, tesoureiro, botou ele no campo. Ele deve muito a esse Davi, então eles têm uma ligação muito suspeita, os dois. Uma ligação muito suspeita, o Valdomiro Pereira da Silva e o Davi Brito. Mas vamos esquecer o Davi Brito, porque ele pagou a pena dele, foi excluído das Assembleias de Deus, estuprou, abusou sexualmente um menino de 12 anos até os 16, 17 anos. Mas ele pagou a pena dele, se afastou da igreja, foi excluído, foi embora até para São Paulo. Mas deixou o cara que deixou ali, a pessoa que era amigo dele, que cometia os mesmos crimes. E aqui, quem assumiu essa presidência, que depois que trazia o Davi Brito para ser membro dessa convenção, ele virou presidente da convenção e queria que o Davi Brito virasse pastor novamente, além de ser excluído por crime gravíssimo, virasse pastor novamente. Aí o pastor Arlindo foi contra que o pastor pedófilo votasse a ser pastor, que o pastor excluído retornasse a pastorear. O pastor Arlindo foi contra, veementemente contra, e ele não foi aceito. O Valdomiro ficou com muita raiva, porque aumentou dele. Arlindo perseguiu, Arlindo evitou que o ex-pedófilo e abusador sexual retornasse a membro da igreja. O Arlindo foi contra e falou: não, esse homem estuprou uma criança em Camaçari, foi expulso da igreja. E o Valdomiro queria que o Davi Brito continuasse, né, como pastor, mas aí foi cancelado, isso há mais de 6 anos atrás, mais de 8 anos atrás. Ele ia ser recebido e o pastor Arlindo, né, veementemente foi contra. Pastor Arlindo era pastor de uma igreja pequena no interior. Vou conservar o nome. E aí, a cúpula da Assembleia de Deus, que é dominada por esse Valdomiro Pereira da Silva. Quem é Valdomiro Pereira da Silva? Valdomiro Pereira da Silva nunca foi ninguém, ele era matador de porco, não tem estudo, não tem formação superior, né, não tem estudo nenhum, nem ele, nem o irmão dele. Graças a Deus é que minha família estudou e sempre trabalhou, sempre deu aula. Os irmãos sabem aí que meus irmãos, meu pai, sempre deu aula ali no colégio em Itapetinga. Mas esse Valdomiro Pereira da Silva é o articulador, é o mentor. No Ministério Público ele está como o líder da organização criminosa que se instalou dentro das Assembleias de Deus. Então essa organização criminosa começou a perseguir pastores do bem, pastores que é contra
o aborto, o pastor que é contra o homossexualismo, o pastor que é contra a prática homossexual, quer dizer, né? A prática homossexual, o pastor que é contra o aborto, o pastor que é contra política dentro da igreja, pastor que não aceita a prostituição, a adultério na igreja, pastor que combate o adultério, pastor que combate a organização criminosa, pastor que combate os mercenários, pastores que combatem a corrupção. Ele começou a perseguir esses pastores. Começou então a perseguição de pastores dentro das Assembleias de Deus. Eu quero que você entenda, eu estou contando do início da história. Esse pastor Valdomiro Pereira da Silva, ele então montou empresas dentro da própria Assembleia de Deus, CEADEB, da convenção, empresa no nome dele, dos parentes dele, da filha dele, para assim tirar dinheiro da igreja, tirar dinheiro da convenção dos pastores, dízimos dos irmãos do interior, chamado fundo convencional. Então, várias pessoas, inclusive eu, fui no Ministério Público e denunciei, primeiro, uma rádio que estava no nome dele, mal administrada, comprada sem autorização dos pastores, depois que comprou, que pediu para os pastores aprovarem, empresas no nome dele, com endereço dentro da igreja, com endereço de amigo, empresa de amigos dele também no mesmo endereço da igreja, empresa de amigos dele no mesmo endereço da convenção de pastores. Ou seja, o cara não pagava IPTU, não pagava imposto, não pagava luz, não pagava água, não pagava telefone, tudo dentro em cima da Assembleia de Deus. E essa empresa que ele criou, junto com ele, a filha e outros pastores e um advogado que já saiu, essa empresa, ela tirava dinheiro, ela tem contrato e convênio lá com essa CEADEB. E criou uma empresa de comunicação chamada CEADEB Comunicação, que tem o nome do senhor chamado Arilson. O Arilson foi o que denunciou o roubo e as notas faltas e frias, né, o esquema de corrupção de notas fiscais dentro da Assembleia de Deus. Esse Arilson denunciou em áudio para a filha de pastores. Bom, o que acontece é o seguinte, o Valdomiro foi denunciado no Ministério Público Estadual, na Polícia Federal, na Polícia Civil, Ministério Público Federal e Estadual, por vários crimes, a saber, enriquecimento ilícito, né, abuso de poder econômico, violação da lei eleitoral, né, formação de quadrilha, formação de organização criminosa, que não existe mais a formação de quadrilha, organização criminosa, e por fim, por estupro e abuso sexual. Ele foi denunciado no Ministério Público e na Polícia Civil. Ele foi denunciado. E aí começou agora a Caixa às Bruxas. Ele começou a perseguir pastores que estavam, de certa forma, não me apoiando, mas vendo o meu trabalho de denúncia contra ele. Foi o que ele fez? Quando começou a primeira denúncia contra ele, pegou o pastor Arlindo, antes da convenção, tirou a igreja, o campo do pastor Arlindo, tirou o salário desse pastor Arlindo, colocou o pastor no Conselho de Ética e excluiu o pastor Arlindo. Mas quem é o pastor Arlindo? O pastor Arlindo foi o pastor que lá atrás na convenção proibiu a entrada do estuprador para ser pastor da igreja. Mas o mais grave é que ele conferiu uma coisa que ele tinha guardado há muito tempo e não falou para ninguém para não criar escândalo, foi que o Arlindo ele foi violentado. Em 1992, houve um estupro dentro das Assembleias de Deus da Liberdade. Então foi um rapaz estuprado dentro da Liberdade. E quem foi denunciado? Quem foi? O amigo do Davi Brito, o senhor Valdomiro Pereira da Silva. Ele é acusado de estupro e abuso sexual de um jovem que era seminarista e estudava teologia dentro da Igreja Assembleia de Deus da Liberdade. Ou seja, não é só uma organização criminosa dominando as Assembleias de Deus da Bahia. Não é só uma organização criminosa. É pastores estupradores, um que já foi excluído da Assembleia de Deus de Camaçari por estupro e por abuso sexual, e outro também por pedofilia, e outro agora que também, anos atrás, estuprou um jovem dentro das Assembleias de Deus da Liberdade. Pessoal, eu fui ameaçado de morte por esse Valdomiro Pereira da Silva, por pastor ligado a ele. Eu tenho um zap, eu tenho os documentos de zap, pessoa ameaçando pelo zap, me ameaçando pelo Facebook, me ameaçando pelo Instagram e me ameaçando pessoalmente. Tudo
tudo amando desse Valdomiro Pereira da Silva. Eu dei várias queixas dele na delegacia. Ele foi levado aqui para prestar depoimento porque ele estava acusando o pastor indevidamente, erradamente, aqui em Lauro de Freitas. Ele acusou o pastor George de uma mentira. O meu pastor chama George. Eu vim descobrir isso depois. Que ele foi levado coercitivamente 2 vezes na delegacia de Teixeira de Freitas, né, para prestar depoimento. E por fim, o Ministério Público e a polícia recebeu a denúncia de estupro. O estupro aconteceu na Liberdade, na Assembleia de Deus, em Salvador, no bairro da Liberdade, Assembleia de Deus. O jovem foi estuprado. E eu que estou errado por denunciar, porque tem muitos crentes doentes que andam com ele, fiquem de olho de pastores que andam com o presidente da convenção. Porque certamente tem alguma, além de apoiar ele, tem alguma coisa estranha. Veja quem tira foto com o presidente da SEADEB. Certamente esse que tira foto com o presidente da SEADEB e anda tirando foto e anda apoiando ele, também está envolvido na organização criminosa e nos estupros que por fim aconteceu ali na Liberdade, aconteceu em Camaçari. Eles são apoiadores desse camarada. Eles não tem medo de morrer? Eu tenho. Se eu morrer hoje, quem mandou matar foi a organização criminosa chamada Assembleia de Deus da SEADEB pelo seu presidente, o Valdomiro Pereira da Silva. Se eu morrer hoje, pode mandar prender ele e todos os membros das Assembleias de Deus SEADEB, os membros da diretoria, pode prender toda a diretoria e os assessores do presidente e os seus deputados. Pode mandar prender. Pode mandar prender. Se me matarem hoje, foram eles que mandaram me matar. Porque já fui ameaçado por pessoas ligadas ao seu Valdomiro Pereira da Silva. Agora vejamos, por que a Assembleia de Deus, sabendo de tudo isso, crime organizado, enriquecimento ilícito, esse mesmo Valdomiro acusou o governador honesto, um governador do bem, um governador trabalhador como Rui Costa. Ele acusou Rui Costa de tráfico de influência, envolvendo uma juíza de direito, esse Valdomiro Pereira da Silva. E aí você pergunta, mas por que esse cara não foi preso ainda? Porque ele tem poder financeiro, ele tem poder, ele tem muitos advogados, ele tem político, ele tem deputados que apoiam ele. É só você procurar quem é os deputados do presidente da SEADEB. Pronto. Consulte lá quem é os deputados do Valdomiro Pereira da Silva. Pronto. Você vai saber quem é. O que está acontecendo hoje, essa organização criminosa dentro das Assembleias de Deus, não é a igreja. Não é a igreja. Preste bem atenção, você está me ouvindo. Não é a igreja. É a cúpula das Assembleias de Deus que é uma organização criminosa, que tem como chefe o senhor Valdomiro Pereira da Silva, envolvendo até pastores fantasma que foram nomeados na Assembleia Legislativa da Bahia, e havia um repasse até de R$80 mil para a construção do SECBA. Tudo isso está sendo investigado, está denunciado no Ministério Público Estadual e Federal. E eu acho que o Ministério Público deve tomar providências imediatas. Imediatas. É muita sujeira, é muita podridão. Por exemplo, a Assembleia de Deus, através do Valdomiro Pereira da Silva, junto com a cúpula da Assembleia de Deus, a diretoria, se reuniu e eles inventaram de fazer uma creche para conseguir um terreno de 35 milhões, que pertenceu ao Estado. O Estado era dono desse terreno. Eles inventaram que ia fazer uma creche para ajudar a população daquele local. Esse terreno é construído em uma área de preservação ambiental. Ministério Público, pega essa queixa aí, viu? Pega essa queixa. Então aí, os deputados, na época, ligaram à Assembleia de Deus, pediram ao governador um terreno para construir uma creche. E um Centro de Cultura Cristã, onde teria uma creche para 200 pessoas. Está no contrato isso. E tem a lei é 11.502 de 2011. A lei 12.502 de 2011. Que é da concessão de um terreno para a convenção das Assembleias da Bahia. Sabe o que esses caras fizeram? Primeiro, enganaram o governador com história de creche. Enganaram os deputados da ALBA com história de creche. Sabe que creche tem lá construída hoje? Zero. Nada de creche funcionando. Não tem nenhuma creche funcionando hoje dentro da Assembleia de Deus, do SECBA. O que tem lá é uma igreja funcionando, a sede das Assembleias de Deus e
os palcos, o espaço e as salas estão sendo alugadas para render dinheiro para a convenção e para os pastores da convenção. Então eles vivem na mentira, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja, é a cúpula, é a organização criminosa dentro das Assembleias de Deus. É uma organização criminosa dentro das Assembleias de Deus, denunciado já por deputado. O próprio Isidório falou sobre o que está acontecendo na Assembleia de Deus, né? Vários pastores já foram excluídos agora. Ele excluiu o pastor, o Valdomiro excluiu pastores porque foi contra os candidatos dele a deputado, porque foi contra a campanha dele para presidente da convenção. Ele excluiu, gente, só porque a pessoa compartilhou algo que criticava ele. Esse Valdomiro, acusado de estupro, acusado de ter estuprado um jovem dentro da igreja Assembleia de Deus. O estupro não foi em uma casa, o estupro não foi no hotel, o estupro não foi na rua, não foi no bar da ponte, não foi dentro de um carro. O estupro, o abuso sexual, senhoras e senhores, foi dentro da igreja evangélica Assembleia de Deus da Liberdade. E o estuprador, o acusado de estupro, é o pastor da Liberdade hoje. Não entendeu, não? Vou explicar para você. O pastor, presidente das Assembleias de Deus de Salvador, o pastor presidente da Assembleia de Deus, da CEADEB, da Convenção de Pastores CEADEB, que é o acusado de estupro. Foi que estuprou o rapaz dentro da igreja, que ele é pastor hoje. Ele entrou na justiça para tomar essa igreja. Mas em 92, quando ele era professor lá de teologia, ele foi acusado de estuprar um rapaz lá dentro da igreja. Você está vendo a seriedade da coisa? E todo mundo que é contra ele, ele exclui, ele tira da igreja. E por o maior absurdo que eu já vi dentro da igreja, pastor José Wellington Bezerra Júnior, pastor José Wellington Júnior, entre com intervenção na Bahia, porque não vai parar. Não vai parar. Pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, Assembleia de Deus, a Convenção Geral, a sede da Bíblia, precisa intervir urgente das Assembleias de Deus da Bahia. Urgente. Urgente. E esse Valdomiro Pereira da Silva hoje está lá com o Davi, ó. O Davi está assim com ele, ó. O pastor também lá, de Camaçari, que estuprou o rapaz, que é pedófilo, está na mesma igreja dele, a mesma. Congregam-se junto. São amigos. Amigos. Os dois são estupradores. Os dois são abusadores. O Valdomiro Pereira da Silva está assim com esse camarada. E foi esse camarada que ensinou ele a dirigir uma Brasília. Quem diz não é eu, não. Quem diz é o senhor Valdomiro Pereira, pastor Valdomiro Pereira da Silva, diz que o cara que estuprou o jovem na Assembleia de Camaçari, o cara que abusou sexualmente o rapaz em Camaçari, o cara que é pedófilo, foi que ensinou ele a dirigir Brasília há muitos anos atrás. Tá no áudio, só você botar lá. Só custa o Google, tá tudo lá. E hoje estão juntos na mesma igreja. A igreja em que o jovem foi estuprado. Ele é o pastor das Assembleias de Deus de Salvador, Valdomiro Pereira da Silva, é acusado de estupro, de abuso sexual dentro da Assembleia de Deus. O abuso aconteceu na Assembleia de Deus de Salvador, na Liberdade. A Assembleia de Deus da Liberdade, o estupro aconteceu lá. E hoje esse camarada é o presidente das Assembleias de Deus da Liberdade. Acusado de estupro. E sabe o que os pastores fizeram? Cruzaram as mãos e disseram: estamos junto com o estuprador. Vamos ficar a favor do pastor estuprador. Todos os pastores da Assembleia de Deus, 90% dos pastores da Assembleia de Deus, ficaram a favor do pastor acusado de estupro. E contra a vítima. Sabe o que foi que os pastores da Assembleia de Deus fez com a vítima? Sabe o que foi que o pastor da Assembleia de Deus de Vitória da Conquista fez com a vítima? Sabe o que foi que o pastor da Assembleia de Deus de Itabuna fez com a vítima? Sabe o que foi que o pastor da Assembleia de Deus de Camaçari fez com a vítima? Sabe o que foi que o pastor da Assembleia de Deus de Juazeiro fez com a vítima? Mandou excluir, aprovou a exclusão da vítima. O cara é estuprado,
é violentado, abusado sexualmente dentro da igreja, e os pastores mandam botar o cara para fora. A vítima foi expulsa da igreja. Entendeu a gravidade das Assembleias de Deus hoje? A banda podre das Assembleias de Deus é uma organização criminosa. Agora deu para entender? Ou não entendeu? Eu preciso falar inglês. Eu preciso falar em chinês para você entender. A banda podre da Assembleia de Deus comanda a Assembleia de Deus hoje. Comanda. O senhor Valdomiro Pereira da Silva faz parte da banda podre das Assembleias de Deus. O senhor Arilson Pereira, o do áudio, denunciando os pastores, faz parte da banda podre das Assembleias de Deus. A mesa diretora das Assembleias de Deus na Bahia, da CEDEB, faz parte da banda podre da Assembleia de Deus. O Conselho de Ética da Assembleia de Deus na Bahia, da CEDEB, faz parte da banda podre da Assembleia de Deus. O Conselho Consultivo faz parte da banda podre das Assembleias de Deus. A gravidade é grande, gente. Como jornalista, eu tenho nojo desses pastores. Eu tenho nojo. Me dá repulsa. Me dá repulsa do seu Valdomiro Pereira da Silva, acusado de estupro, acusado de vários crimes, que está no Ministério Público, denunciado no Ministério Público. Dá repulsa, dá vontade de vomitar. Quando eu vejo um obreiro da Assembleia de Deus, pastor da Assembleia de Deus, protegendo, apoiando o seu Valdomiro, me dá repulsa. Quando eu vejo pastores de igreja, o seu pastor da Assembleia de Deus aí, de sua cidade, olhe se ele tem foto com esse cidadão, olhe se ele apoia esse cidadão, porque certamente ele também é cúmplice dos crimes do seu Valdomiro Pereira da Silva. Os crimes aconteceram, estão acontecendo. Nós temos aí a gravidade da situação, mas a Assembleia de Deus está calada. A Assembleia de Deus está apoiando tudo. A cúpula, a diretoria da CEDEB é a banda podre das Assembleias de Deus. Com exceção de um, que eu também não vou dizer o nome. É a banda podre da Assembleia de Deus que apoia a gestão, a administração do acusado de estupro Valdomiro Pereira da Silva. Vocês estão me entendendo a gravidade que está acontecendo com as Assembleias de Deus na Bahia? E a CAGADB, Convenção Geral da Assembleia de Deus, ó, quietinha, não fala nada, não diz nada. As outras convenções estaduais, os presidentes, tá quieto. Inclusive o de Pernambuco, que também está sendo acusado por vários crimes lá. Todo mundo quieto, não fala nada. Ou seja, quem cala consente. Quem cala consente. Amigos, como jornalista, eu tinha que denunciar isso. Porque foi gente da minha família que foi estuprado dentro da Assembleia de Deus. Eu tive um membro da minha família estuprado dentro da Assembleia de Deus. E eu acho que vou ficar calado porque o cara é pastor. Pastor não. Ele é um mercenário, é um corrupto, é um bandido. Quer dizer então que o presidente da Assembleia de Deus da Bahia e presidente da Assembleia de Deus de Salvador estupram um membro da minha família e eu vou ficar calado? Eu vou dizer que deixa na mão de Deus? Tem que deixar na mão das autoridades, eu tenho que denunciar. E você que apoia ele, você é bandido. Você que diz que isso não tem nada a ver, Deus, você é bandido também. Você é apoiador de bandido. Como é que um pastor, presidente de uma igreja, apoia um cara que estuprou, que foi acusado de estupro e vários crimes, que está tocando o terror das Assembleias de Deus? O estuprador mandou excluir o estuprado. O estuprador mandou excluir o estuprado. E os pastores da Assembleia de Deus, da sua igreja Assembleia de Deus, apoiou isso. Peraí. Se fosse em qualquer igreja batista, quem era expulso era o estuprador. Se fosse na presbiteriana, o estuprador que era expulso e preso. Mas não, na Assembleia de Deus, o estuprador tem moral. Na Assembleia de Deus, os pastores do conselho pastoral apoiam o estuprador, apoiam o bandido, apoiam o acusador. Apoia o acusado. Esse vídeo eu quero pedir a você que se compartilhe. Estamos vivendo terror aqui na Bahia. Pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, tenha misericórdia das Assembleias de Deus na Bahia. O senhor precisa expulsar esse cidadão de dentro da liberdade, dentro da CEDEB.
O senhor precisa expulsar, excluir Valdomiro Pereira da Silva. Eu estou aqui indo à sociedade como jornalista, dizer que a Assembleia de Deus não é isso que está aí não, gente. A Assembleia de Deus é uma igreja séria. A Assembleia de Deus é uma igreja honrada. A Assembleia de Deus é uma igreja de bem. Tem fiéis de bem. É a banda podre, é a diretoria que não presta. Quem estuprou na Liberdade não foi um membro, não. Quem estuprou aquele jovem não foi um membro normal, não. Foi o pastor presidente das Assembleias de Deus que estuprou dentro da própria Assembleia de Deus. Já era para o Ministério Público. Era para o Ministério ter tomado uma providência. Era para o Ministério Público já ter feito alguma coisa. Está investigando, tá. Mas era para os pastores pedir o afastamento desse estuprador. O rapaz é, primeiro, estuprado, violentado sexualmente, ameaçado a ficar calado nesse tempo, porque isso vai prejudicar a família dele. O rapaz fica durante mais de 20 anos quieto, em silêncio, para não sujar o nome da igreja, e o rapaz ficou calado, não falou nada. Ficou quieto. Esse rapaz supera tudo. Hoje podia ser um rapaz depressivo, já tirado sua própria vida, mas venceu o estupro, venceu a violação sexual, vira pastor. Aí o cara descobre que ele vira pastor, vai persegui-lo agora, toma a igreja dele, exclui ele, expulsa ele da igreja, e as Assembleias da Bahia não faz nada. Ficou a favor do estuprador, ficou a favor do acusador de vários crimes. Que Assembleia de Deus é essa? Que igreja Assembleia de Deus é essa da Bahia que está cometendo esses crimes? Por que os pastores da Assembleia de Deus apoiou? Eu estou chorando aqui de raiva, de ódio, de pastores que ficaram sentados porque mandou aprovar, os que aprovam a exclusão da vítima, fique sentado. Ficaram sentados, 95% dos pastores ficaram sentados, quase 100% dos pastores ficaram a favor do estuprador e contra a vítima. É pouco isso, gente? Que Assembleia de Deus é essa? Que Assembleia de Deus é essa? Em que o pastor começa a excluir todo mundo que é contra ele? Que Assembleia de Deus é essa onde o presidente cria empresa para tirar dinheiro da igreja? Que Assembleia de Deus é em que o presidente, acusado de estupro, contrata os próprios familiares para ganhar dinheiro da igreja, contratou as próprias famílias dele, filha, genro e por aí vai? Que Assembleia de Deus é essa, onde o rapaz vítima de estupro é expulso da igreja e o estuprador continua como presidente, como pastor? Eu não entendo. Eu não entendo. Talvez a partir de hoje, eu possa até, amanhã não estar vivo amanhã. Pode ser que o Valdomiro até mande me matar essa semana com os membros da mesa diretora. Talvez o Valdomiro e a mesa diretora e a cúpula da Assembleia de Deus, que é a mesa diretora da convenção, com seus deputados, mandem até me matar daqui para amanhã. Mas eu estou falando a verdade aqui. Ministério Público, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Sociedade Baiana. Um membro da minha família foi vítima de estupro e abuso sexual. Foi expulso da Assembleia de Deus pelo abusador. E pelos pastores da Assembleia de Deus. Pela cúpula da Assembleia de Deus. Eu estou falando aqui a verdade, eu não estou mentindo. Ele acusou o governador, acusou a juíza, esse estuprador. Ele acusou pastores. Ele mesmo acusou pastores de roubar 2 milhões. Esse estuprador que é vítima, que é acusado de estupro, ele acusou pastores de falsificar notas frias, de duplicar notas. Ele acusou e ele mesmo fez a mesma coisa. Quero pedir à Polícia Federal que quando ver esse vídeo, se eu não estiver vivo, prenda o senhor Valdomiro Pereira da Silva. Prenda todos os membros da CEADEB. Prenda os seus deputados. Prenda os assessores do presidente da mesa diretora. Porque certamente eles vão mandar me matar. Que eu estou denunciando aqui a verdade. O rapaz foi estuprado dentro das asas, dentro da igreja evangélica Assembleia da Liberdade. E pegaram esse rapaz, que é membro da igreja, que é pastor, e expulsaram o rapaz, porque o rapaz denunciou.
Expulsaram o rapaz porque denunciou. E expulsaram outros pastores porque também denunciou o presidente das Assembleias de Deus na Bahia. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Valdomiro Pereira da Silva e seu irmão, Francisco Pereira da Silva, que está perseguindo a mim, perseguindo os pastores da CEDEB. 95% dos pastores ficou a favor do estuprador, ficou a favor do criminoso, do denunciado do Ministério Público. Vocês acham isso pouco? Quer saber? Eu tenho provas. Tudo isso que eu estou falando aqui, você pode entrar lá no Google e pesquisar o que eu estou falando aqui. Você pode entrar no Brasil News, www.ebrasilnews.com.br. Está tudo publicado, são várias matérias. Aí você, que é da Assembleia de Deus, como eu, você que é presbítero, que é membro, que é diácono, que é evangelista, que é pastor da Assembleia de Deus, tu tá por estuprador, seu vagabundo marginal, tu tá por esse pastor estuprador, porque não foi seu irmão que foi estuprado, não foi sua filha que foi estuprado, não foi seu neto que foi estuprado, por isso que você defende ele. No dia que ele estuprar seu neto, sua filha, você vai mudar, você vai parar de apoiá-lo. Se fosse sua filha, seu irmão, se fosse seu filho que fosse estuprado dentro da igreja da Assembleia de Deus, você não apoiaria esse vagabundo. Você não apoiaria. Eu estou indignado, eu estou revoltado, indignado, com ódio, porque tem um cara de vagabundo, pastores da Assembleia de Deus, presbítero, evangelista e até membros que está apoiando o estuprador, que está no Facebook lá, me esculhambando, dizendo que tem que perdoar ele, que ele é servo de Deus, ele é servo do diabo, ele é um estuprador, ele é um abusador sexual, ele é um João de Deus da Assembleia de Deus, ele é um João de Deus da Badiana na Assembleia de Deus. E você, seu marginal, vagabundo, ainda vai pro Facebook mandar orar pelo estuprador. Você ainda vai pro Facebook defender um presidente que fez tão mal a Bahia, estuprou um rapaz, falou mal do governador, criou empresa para roubar dinheiro da CEDEB, excluiu pastores inocentes. Tu ainda vem defender um marginal desse? Você é bandido também. Você que defende o presidente das Assembleias de Deus, que está sendo acusado de estupro, tu também é um bandido. Já mandei, acabei de mandar para a Polícia Civil e para o Ministério Público, sexta-feira, mandei para o Ministério Público para defender a vítima, para não matar a vítima também. A vítima de estupro está correndo risco de vida. Ainda vem um deputado marginal, vagabundo, publica um vídeo, fez uma montagem com o vídeo, marginal, vagabundo, bandido, pega um vídeo, monta um vídeo e bota uma profecia desconexa para dizer que o rapaz é um serial killer, para dizer que o rapaz vai atirar nos outros, vai pegar uma arma para fazer o mal. Ainda vem um deputado das Assembleias de Deus, fez montagem no vídeo. Fez montagem no vídeo, pegou uma profecia de um cara lá, de um pregador vagabundo, e botou lá o pregador entregando uma mentira para a vítima. Fez uma montagem e espalhou por aí. Você vai ver essa montagem e você vai saber quem é esse deputado. Você vai saber que esse deputado vagabundo, pilantra, safado. Eu já falei para vocês, estamos lidando com uma organização criminosa dentro das Assembleias de Deus na Bahia. Como jornalista e membro da Assembleia de Deus, eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo de você, Valdomiro Pereira da Silva. Eu tenho nojo de você, José Santana. Eu tenho nojo de você, Eliúlio Amaral Soares. Eu tenho nojo de você, Carlito Fiel. Eu tenho nojo de você, Francisco Pereira. Eu tenho nojo de você, Davi Boa Sorte. Membros da cúpula da Assembleia de Deus na Bahia. Eu tenho nojo de vocês. Nojo! Eu tenho repulsa de vocês. Repulsa! Que vocês aprovaram a exclusão de um inocente que foi estuprado pelo seu presidente. Eu tenho nojo de vocês. Comente aí embaixo. Você é a favor de pastor estuprador? Comente aí. Eu quero que você comente aí. Comente aí. Se você
da Assembleia de Deus, comente aí. Eu sou a favor de pastor estuprador. Eu sou a favor de pastor pedófilo. Eu sou a favor. Agora, se você é contra, diga: eu sou contra pastores pedófilos. Eu sou contra pastores estupradores. Eu sou contra pastores ditadores, marginais, dentro da Assembleia de Deus. Diga aí, escreva aí, se você tem coragem. Porque tem muitos aí que estão dizendo que é a favor. Está defendendo o indefensável. Pode me processar, filho do diabo. Pode me processar, organização criminosa. Eu já estou sendo processado. Eu estou respondendo a processo criminal. Eu já estou respondendo a processo. Porque um membro do conselho lá já está me processando. Eu não fiz nada com ele. Nada. Não falei nada dele. Mas como ele é assim com o presidente da SEADEB, ele está fazendo a vontade do presidente da convenção. O presidente da SEADEB, acusado de estupro, está me processando na justiça. Já perdeu 2 vezes. Pediu liminar para eu calar a boca. Ele está pedindo a justiça para eu, ó. Senhoras e senhores, o senhor Valdo Pereira da Silva entrou com ação contra mim, como pessoa jurídica pela SEADEB. A SEADEB está me processando para eu tirar as acusações contra o presidente, contra a minha diretora. Para tirar e para eu, ó, querer calar minha boca, ó. Entrou na justiça para mim calar, para calar a imprensa. A imprensa não vai se submeter aos líderes das Assembleias de Deus na Bahia. A imprensa não vai se submeter à cúpula criminosa da Assembleia da Bahia. Que é uma cúpula, é uma organização criminosa. Gente, estamos lidando com uma organização criminosa. Bandidos, pastores bandidos marginais da cúpula das Assembleias de Deus na Bahia. Essa diretoria que apoia estupradores, que apoia pedófilos, que apoia marginais. Novamente, se não é servido daqui para amanhã, pode mandar prender toda a cúpula das Assembleias de Deus, inclusive os deputados. Pode pegar e prender toda a cúpula das Assembleias de Deus na Bahia. O Valdomiro, a mesa diretora, os assessores de Valdomiro, que eles todos estão com colônia para me destruir. Já destruiu. 4 pastores já caíram, já foram destruídos. E eu fiquei sabendo que está perseguindo o pastor de Ilhéus. Já está perseguindo o pastor de Ilhéus. Então você que é do Recôncavo Baiano, olhe para o seu pastor, Seriana, tirando foto, levando esse acusado de estupro para a igreja aí, porque eles são assim, ó. Você que é do Recôncavo aqui, você que mora aqui próximo a Salvador do Recôncavo, cuidado com o seu pastor. Seu pastor está apoiando uma organização criminosa. Seu pastor está apoiando um estuprador. Você tem prova? Tenho. Está no Ministério Público. Temos a vítima. A vítima é a maior prova. A fala dele, exaltando o pastor que era de Camaçari, foi expulso por pedofilia e estupro, é a fala dele. Ele tem o estuprador como mentor. O mentor dele é um abusador sexual que foi expulso da Assembleia de Camaçari. Eu espero, mas eu espero mesmo. Eu espero que esse vídeo chegue a todas as autoridades da Bahia. Senhores deputados da ALBA, começa a pedir investigação, que você vai ver que muita porcaria vai sair dentro dessa cúpula da Assembleia de Deus. Deputados federais da Bahia, inclusive Isidório, peçam investigação e entrem nessa guerra, porque estamos lidando com uma organização criminosa. Eu tenho coragem porque eu não vou jamais, eu jamais vou me vender para vocês, canárias, canárias. Os pastores da Assembleia de Deus da cúpula são canárias. O rapaz foi lá em Feira de Santana, procurou o pastor da Assembleia de Deus, de Feira de Santana, Joezé Santana, chorou, rapaz. Pastor, eu fui estuprado, fui violentado pelo presidente da SEADEB, pelo seu presidente, o seu vice-presidente, faça alguma coisa, tome providência. Entre no Conselho de Ética. Se ele no Conselho de Ética, ele foi excluído. O rapaz que denunciou o estuprador foi excluído da igreja. Só em saber que é da minha família, eu... Cara, rapaz, professor, pastor, estupra um menino. Um menino estudando teologia, pacato, da roça, do interior, vai estudar na capital e é violentado, é estuprado dentro da igreja por um vagabundo. E pastor, ele fica apoiando esse cara, apoiando esse estuprador,
A vítima foi excluída da igreja. Que Assembleia de Deus é essa, gente? Que Assembleia de Deus é essa? Onde apoia o estuprador e a vítima é expulsa da igreja? Que diretoria é essa? Seu José Santana, que desgraça está fazendo aí nessa diretoria? Seu Carlito Fiel e pastor de Itabuna, que desgraça está fazendo nessa diretoria, velho? Você não conivente com eu, velho? Seu Aliúde do Amaral Soares, que desgraça é essa que tu está fazendo aí dentro dessa cúpula da Assembleia de Deus, nessa diretoria que tu não tomou providência, nem pediu afastamento, não tomou providência? Seu Davi Boa Sorte, pastor príncipe da Assembleia de Deus, de Vitória Conquista, que desgraça é essa que vocês estão fazendo com a Assembleia de Deus? Seu Chico Pereira, que desgraça é essa que tu está fazendo com a Assembleia de Deus? Valdomiro Pereira da Silva, tem um pouco de decência. Peça perdão, se entrega da polícia, rapaz. Se entrega à polícia com o que você fez. Você estuprou um jovem dentro da Assembleia de Deus da Liberdade, rapaz. Se afaste da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não é lugar de bandido, não. José Santana, a Assembleia de Deus não é lugar de bandido, não, rapaz. A cúpula, a diretoria da Assembleia de Deus não é lugar de bandido, não. José Santana, Carlito Fiel, Eliúde Amaral Soares, Davi Boa Sorte, a Assembleia não é lugar de bandido, não. Tome providência, rapaz. Até quando vocês vão para esse cara? Até quando vocês vão se humilhar a ele? Você tem rabo preso com ele? José Santana, que rabo preso você tem com o presidente da SEDEB? Com o Valdomiro? Carlito Fiel, que rabo preso você tem com o Valdomiro? Davi Boa Sorte, pastor de conquista, que rabo preso você tem com o Valdomiro? Eliúde Amaral Soares, que rabo preso você tem com o Valdomiro, rapaz? Por que ninguém tira esse cara? Por que ninguém toma providência? Não é pastor, é mercenário, é estuprador. Com a palavra, os membros da Assembleia de Deus da Bahia. Com a palavra, o Ministério Público Estadual. Com a palavra, a Polícia Civil. Com a palavra, os deputados estaduais da ALBA, que foram enganados dentro daquele terreno lá para ser uma creche e não aconteceu, tem creche nenhuma lá. Com a palavra, o governador da Bahia, que foi vítima desse camarada que acusou um governador sério de cometer tráfico de influência. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Com a palavra, os juízes de direito da Bahia. Com a palavra, o GAECO, Grupo Especial de Combate à Organização Criminosa. Eu espero que Deus tenha misericórdia da Assembleia de Deus, que a igreja é santa, a igreja é do bem, é a cúpula, é os pastores bandidos, marginais, que estão administrando ela, gerindo ela, estão nos campos aí, apoiando esses marginais. Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham ouvido o meu desabafo como jornalista do Jornal Brasil News, denunciando essa cúpula criminosa, bandida, composta até também por estupradores. Deus abençoe vocês, tenha misericórdia das vossas vidas. Quero agradecer a todos que me ouviram até agora. Quero agradecer a todos vocês. A vítima está lá chorando, sofrendo. A vítima está lá excluída. A vítima está lá excluída e sofrendo. Com palavras dos deputados federais, inclusive Isidório. Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus tenha misericórdia do seu povo.